Bem-vindos, colegas, a mais uma gravação do Observatório do Currículo Integrado, que estamos fazendo inicialmente para identificar e documentar, né, os participantes do ciclo de estudos do Currículo Integrado CECI, como que suas pesquisas se aproximam do currículo integrado, como que o seu trabalho no dia a dia se aproxima do currículo integrado. Eu sou o professor Adão Cambraia, eu atuo junto com a professora Adriana Kemp na coordenação do Observatório do Currículo Integrado e tenho participado do ciclo de estudos do Currículo Integrado já desde o início. Hoje a nossa convidada, a professora Márcia Adriana Rosman, também é uma frequentadora assídua dos ciclos de estudos do Currículo Integrado, e ela vem nos falar um pouco sobre sua trajetória, seu trabalho do dia a dia e suas pesquisas e essas relações disso tudo com o currículo integrado. Então, como eu disse, sou o professor Adão, eu sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelos curtos, pretos, e no fundo eu tenho uma parede branca com um quadro do Dom Quixote e um relógio, né? Estou com uma blusa cinza. Vou chamar então a nossa entrevistada de hoje, professora Márcia Adriana Rosman. A professora Márcia Adriana Rosman, ela é mestre em educação, especialista em educação para a diversidade. Atualmente ela é professora de pedagogia do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto, e doutoranda em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre seus temas de interesse na pesquisa, ela destaca, então, o trabalho em educação, politecnia, omnilateralidade, formação integral, escola unitária, teorias de currículo e currículo integrado. Quer dizer, ela está bem vinculada com a proposta do ciclo de estudos do currículo integrado. Então, seja bem-vinda, professora Márcia. Se quiser complementar a sua apresentação e fazer sua audiodescrição, fica à vontade. Muito bem, boa tarde, professor Adão, agradeço imensamente este momento, boa tarde também, e bom dia, boa noite a todos, todas, que vão nos ouvir em outros momentos, né? Eu sou Márcia Rosman, sou professora de pedagogia no Campus Santo Augusto, como o professor Adão já descreveu. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos à altura do ombro, de cor castanho, uso uma roupa verde e às minhas costas tem uma parede branca. Estou falando da minha casa. Realmente, né, eu faço parte desse grupo do CECI desde 2012. Antes, porém, tenho também uma trajetória de certo modo, bem próxima, né, dos nossos estudos junto ao CECI. Eu cursei magistério de nível médio e isso me deu aí uma possibilidade de estudar um pouquinho já essas questões interligadas à interdisciplinaridade desde os anos 90, né? Então, cursei magistério na segunda metade dos anos 90 e logo em seguida fui para pedagogia. Na pedagogia também a gente já teve, assim, né, uma aproximação com os textos da integração curricular, né, pensando essas questões específicas da integração curricular, né. Eu tenho também uma trajetória de atuação junto à educação básica, né? Desde os anos 2000, 2001, eu fiz, então, todo um trabalho como professora dos anos iniciais em uma escola multisseriada no município de Jacuizinho, e a partir dos anos de 2002, então, como professora de educação infantil e também, né, sempre com os anos iniciais do ensino fundamental em Salto do Jacuí, até chegar no Instituto Federal em 2009.
2010, eu fui nomeada, então, para o campus de Sertão, né? E lá a gente já iniciou uma leitura muito significativa destas temáticas específicas, né? Da lei, a partir, né, da criação dos institutos federais, então, da Lei 11.892, e a partir disso, então, a gente teve uma proximidade bastante grande. Em 2010, eu venho para Santo Augusto, então, outubro de 2010, né, eu venho para Santo Augusto e passo a compor, então, o quadro de servidores do IFAR Campo Santo Augusto. Nesse período, 2010, 2011, mais especificamente em 2011, em junho de 2011, eu assumo a coordenação do PROEJA em Santo Augusto. E nesse período, então, a gente já começa também, assim, com um intensivo de leituras, né? Em termos do currículo integrado, não necessariamente já pensando as especificidades do currículo integrado, mas buscando compreender as relações do campo de trabalho e educação, né? E por que isso? Porque em 2011 eu assumo, então, a coordenação do PROEJA. Eu fico na coordenação do PROEJA de 2011 a 2014. O início de 2014 foram 20 meses, né, de atuação na coordenação do PROEJA. E esse período que antecede ainda o CECI, me dá, assim, uma grande possibilidade de pensar o que é o mundo do trabalho, né? O que é a Lei 11.892, o que é a criação dos institutos federais, o que é o PROEJA, e o que é, então, este campo de estudos que a gente começa a partir de 2012, aí junto ao CECI, né? Então, acho que a minha inserção nesta temática, ela é muito significativa a partir destas vivências experienciais que eu tenho a partir da minha formação e da minha profissionalização como docente, né? E aí, então, ainda em 2011, só para finalizar esse primeiro momento, essa minha apresentação breve, né? Ainda em 2011, então, já como coordenadora, então, do PROEJA, eu lembro, assim, muito significativamente que o professor Osmar me apresentou um texto, né, do Ricardo Antunes, sobre educação e trabalho. E eu fiz a leitura com muito gosto desse texto e passei a pesquisar outras realidades, né? E nesse momento, então, eu consigo pensar com mais propriedade as reuniões pedagógicas do PROEJA, o curso que eu coordenava na época, então, né? Imagina, recém-chegada no IFAR. E também pensar, então, uma proposição para o próprio curso, para, né, assim, tentando relacionar o curso que eu coordenava, pensando a vida daqueles estudantes, pensando, então, o trabalho como um todo, né? E aí eu escrevi o PROEJA, a formação profissional e o mundo do trabalho. E foi um texto muito bacana, que foi, então, para o Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicruz, daquele ano de 2011. Assim como uma forma, então, de elucidar, né, esse primeiro momento, a minha primeira aproximação com o currículo integrado, né, com a educação profissional e tecnológica e com o currículo integrado. Então, acho que foi, assim, basicamente o que eu pude viver nesse primeiro momento, né, de IFAR. E, na sequência disso, não parei, né? Ok.
Muito boa a sua introdução. Eu entendo que os estudos do ciclo de estudo do CECI, sobre o currículo integrado, as leituras que você diz fazer do Ricardo Antunes, sugeridas, as escritas que tu fizeste, todas elas, de uma certa forma, repercutiram no teu fazer docente e na gestão também do ProEja, né? Assim como elas, de alguma maneira, devem ter repercutido também no teu trabalho, por exemplo, que já nos conhecemos desde, eu entrei em janeiro de 2011, nós somos muito próximos, né? E lembro que você sempre orienta muito bem o estágio, né, da licenciatura em computação, onde eu atuo também como professor. Então, essas leituras do CECI, né, elas também repercutem nesse processo do estágio, né? Como é que você tem vivenciado essa produção com os alunos ali? Como que eles conseguem fazer essas relações? Poderia falar um pouquinho para nós? Sim, sim, Adão, isso, né? Então, acho que, então, pensando, né, desde esse período, desde o meu ingresso no IFAR em 2010 até hoje, claro que eu inicio falando em especial dessa coordenação e dessa primeira proximidade que eu tive, mas claro que a partir desse momento também eu passo a fazer parte de um quadro que é de atuação em todos ou quase todos os níveis e modalidades de ensino no Campo Santo Augusto, né? Então eu atuo muito significativamente na licenciatura em computação, em especial com as PECs e com os estágios. E claro, né, essa nossa atuação, eu digo nossa, porque realmente é sempre coletiva, é sempre colaborativa, as PECs e os estágios não são individuais, são sempre uma atividade, são sempre ações coletivas, né? E a gente sempre tenta trazer, sim, né, as leituras do currículo, as teorias do currículo, para as nossas atividades em sala de aula, né? Na sequência disso, então, acho que vale a pena ressaltar, claro, né, que eu trabalho muito pontualmente com as PECs, você também, né, Adão? Nós trabalhamos com as PECs, com as práticas enquanto componentes curriculares nas licenciaturas, na licenciatura em computação, eu digo nas porque eu também atuo nas ciências biológicas, então, né, faço esse contraponto aí na PEC 1, juntamente com a Prof. Clarinês, que também é do CECI, né, vou falar daqui um pouquinho das nossas atividades colaborativas. E então, acho que a partir de 2012, isso se estabelece assim muito pontualmente, ano a ano. Então, em 2012, eu ingresso efetivamente no CECI, né, como membra pesquisadora, e passo a fazer parte desse grupo tão significativo para o nosso IFAR, né? A convite da própria Prof. Clarinês, então, né? E aí, acho que nesse sentido, vou entre as atividades de trabalho no campus, entre as atividades de trabalho do ensino, da pesquisa e da extensão, né, com as licenciaturas, com os tecnólogos, vou trabalhando com essas ideias, com essas temáticas, e vamos produzindo e vamos publicando, né? Então, acho que assim, uma das principais não, mas a primeira publicação significativa talvez tenha sido, né, o nosso livro, que já foi mencionado em algum momento nas nossas falas, né, que a gente tem aqui com o professor Osmar e a prof. Clarinês um estudo que a gente faz aí do currículo integrado, né, na educação profissional de nível médio, quando fizemos, então,
análise do curso técnico, do PPC, né, do curso técnico em agropecuária do IFAR. Na sequência, também eu participo de outras tantas atividades, outros tantos eventos com produções escritas, né? E aí vale ressaltar isso, né? Sempre em coautoria, sempre nessa perspectiva do coletivo, das leituras dinâmicas, né? Na sequência disso, então, acho que a gente trabalha um texto muito bacana, que é a educação profissional e a EJA na formação e no trabalho docente, pensando, então, um pouquinho, assim, as pautas das políticas públicas e os IFES, né, que é um texto que eu trabalho com o Marcos Andrigueto, e que a gente apresenta lá em 2018 já, né, ainda no fórum, no 20º Fórum Leituras de Paulo Freire, que ocorreu na Unicinos. Na sequência disso, a gente tem, em 2019, o segundo Intesse, né? O primeiro Intesse, a gente não tem as apresentações de trabalhos, né? A gente tem um Intesse que é só... que é um Intesse específico para palestras, para pensar, né, epistemologicamente a educação profissional e tecnológica e todas as temáticas dela decorrente, né, o mundo do trabalho, a relação educação, trabalho-educação, enfim, né. E aí, então, no segundo Intesse, a gente tem uma apresentação muito, muito específica, que então, assim, eu tenho 2 participações nesse momento, já em 2019, né? Que é uma leitura que a prof. Clarinês, a profissonia e eu fizemos da nossa prática na PEC 1, né? Do curso de Ciências Biológicas, então, integrando ou pensando na perspectiva da integração curricular, pensando uma possibilidade de efetiva integração do currículo, né? Pensando aí a efetividade do currículo integrado, a prática enquanto componente curricular, né? A PEC 1, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e trabalhamos, assim, a partir de 3 disciplinas em específico, né? Na sequência também, e desse mesmo Intesse, a gente pensa, e aí eu gostaria de trazer também, é um texto que acho que ficou legal, que ficou bom, assim, uma perspectiva boa, que é de pensar o currículo integrado e a verticalização do ensino, que nós pensamos juntos, o professor Rudião e eu, né, o professor Rudião do Campus Panambi, que também é um integrante do CECI, e que nesse período escreveu comigo, né? Escrevemos juntos esse trabalho de pensar, então, aí a verticalização dos cursos. E aí eu gostaria de chamar a atenção também e de pensar que a verticalização do ensino, ela não se dá apenas de um curso sobre outro curso, mas ela se dá nos níveis do ensino, da pesquisa e da extensão, que é a afirmação do tripé, né? A afirmação do tripé de uma instituição que abarca, né, a educação básica e o ensino superior. Então, acho que é nesse sentido, né? Na sequência disso, também acho que, e aí uma questão muito importante é trazer nesse momento, é que lá em 2020 já, né, eu participo também de uma outra reflexão escrita, juntamente com a professora Maria Cristina da Unijuí, com a professora Adriana Kemp do Campo Santo Ângelo e a prof. Clarinês, né, enfim, então nós 4 escrevemos um texto muito bonito falando da trajetória de um grupo de estudos sobre currículo integrado. Nós escrevemos, então, sobre o CECI, né, múltiplas vozes em diálogo.
é um texto que vai ser publicado no 8º volume da série Reflexões na Educação EBTT, né, que é organizada pelo professor Sidney Cruz Sobrinho e pelo Reginaldo, enfim, né, um livro, um e-book, né, publicado pela editora do IFPB, lá em 2020 ainda. Na sequência disso, então, né, eu trabalho também muito intensamente, mas quando eu digo eu quero que todos se sintam parte deste meu eu, né? Já vou finalizar também esta perspectiva de produções e publicações, porque lá em 2021 a gente trabalha com a formação continuada no Campo Santo Augusto, né? A gente trabalha nós estamos compondo a Comissão de Formação Continuada do Campo Santo Augusto. E nesse momento a gente propõe, né, ali uma fala. Então o professor Osmar e eu fizemos uma fala sobre currículo integrado. E a minha fala neste período, ela se dá a partir de uma fala muito específica sobre a interdisciplinaridade. E a partir da interdisciplinaridade, então, a gente escreve um outro texto que vai compor aí um trabalho que vai fazer parte do segundo seminário da rede, né, gaúcha de estudos e pesquisas sobre educação profissional e tecnológica. E aí a prof. Clarinese e eu, então, trabalhamos nesse texto mais especificamente. Então, o nosso texto que vai para a rede profissional de educação tecnológica é fruto dessa primeira fala que a gente faz na formação continuada do IFAR, né? Então, eu acho que é também nesse sentido. E aí, na sequência, vamos trabalhando outras tantas questões, né? Eu faço também uma retomada de algumas leituras, de leituras que são importantes nesse campo aí da formação e do trabalho docente, pensando a nossa praxis, né, Adão, nas licenciaturas, na licenciatura em computação, a partir das PECs, a partir dos estágios, e eu escrevo também um trabalho que vai ser apresentado no 4º Encontro Nacional da EJA-EPT, que é o PROEJA, né? Que o IFAM promoveu, né? O Instituto Federal do Amazonas, o campus Manaus, promoveu ainda também lá em 2021. Então, acho que também é uma questão assim bem importante, né, de retomar o que se viu desde 2012 até 2021 e pensar nesse sentido. Na sequência disso, e aí é interessante pensar, né, porque quando a gente olha para esse tempo decorrido e pensa que, bom, 12 anos já, né, praticamente uma atividade por ano, né, uma atividade significativa por ano, mas 2021 foi, de fato, um ano, assim, de muitas atividades, né? Então, 2021 também, a gente teve aí, eu tive a possibilidade de ter a publicação em um e-book, né, organizado pelo professor Jaime, que hoje é o meu orientador de doutorado, e foi publicado pela editora Begai, né? Um capítulo de livro que chama Temas Geradores, uma proposta curricular de currículo integrado em Paulo Freire. Então, eu consegui, nesse momento, retomar, né,
todas essas leituras que vinha trabalhando, que vinha realizando desde 2011, 2012, e conseguir fazer aí um contraponto também com os temas geradores de Paulo Freire. Ficou um capítulo, assim, bem importante, bem interessante, até, né, excelente para a gente trabalhar em algum momento com as licenciaturas. E aí, acho que para ir finalizando, então, né, esse momento, e eu posso retomar algumas coisas que foram importantes, acho que vale a pena dizer também, né, que a gente fez uma retomada também de leituras, uma análise do currículo referência do próprio IFAR, né? O currículo referência do IFAR é o carro-chefe que organiza os cursos de ensino superior, né? Então, a professora Beatriz e eu fizemos, em 2022, uma análise do currículo referência e constatamos que o espaço e o tempo do currículo e do currículo integrado nos cursos de licenciatura se dão somente na disciplina de didática. Hoje a gente tem aí uma retomada, né? Hoje a gente já teve uma revisão dessa matriz, né? Desse currículo de referência, e hoje nós temos um outro PPC, mas naquele período, lá em 2022, então acho que daqui um pouco também, né? Essas nossas denúncias, elas vão, de alguma maneira, possibilitando que nós possamos revisar, né, nos campos, no IFAR como um todo, os PPCs e reformular, né? Então, hoje o currículo já está, de novo, um pouco diferente, mas na época a gente constatou, então, essa questão. Nesse mesmo INTES, né, que foi em 2022, que foi o 22º ENASED, o 4º INTES, nós também escrevemos um texto juntos, né, Adão, assim, com a Ediana, com a Marcele, do campus Santo Ângelo, né, escrevemos aí um texto pensando as diferentes concepções, né, publicadas nos eventos de educação em computação, e isso acho que foi muito, muito significativo. E aí, para finalizar, então, este rol de atividades aí, de ensino, pesquisa e extensão e publicações que eu fui em parceria com os colegas trabalhando ao longo dos tempos, até agora, né? No ano de 2022, então, de novo, né, Adão, você esteve também do nosso lado, no sentido de pensarmos a praxis do ensino e da pesquisa na formação inicial do professor de computação, fazendo trazendo um relato, né, da nossa PEC 1 aí, da licenciatura em computação, em parceria com o Yannis, com o professor Maurício, e apresentamos no 21º ENDIP, né? Então, acho que de alguma maneira, estas foram, assim, algumas das principais atividades com as quais eu estive envolvida nesse período, nesse tempo. Acho que falei bastante, falei demais, né? Mas Não, assim, um resumo, mas um resumo muito resumido. com certeza, com certeza. Mas Daquilo que a importante. gente foi pensando, daquilo que a gente foi lendo, construindo, né? Nesse período, nesse tempo, considerando, né? Aí 2012, 2018, 2020, até chegarmos nesse momento, né? Tá certo. Eu acho que foi importante, porque daí você já fez várias relações com publicações, né? Desde 2012, com publicações importantes que vêm mostrando esse empenho
entender cada vez melhor o currículo integrado, e aí o público que vai assistir a gravação pode acessar depois e ler também essas publicações. Eu acho que isso contribui. Talvez para finalizarmos, professora Márcia, você poderia falar um pouco para nós, como eu te apresentei como doutoranda, né, em educação, orientada pelo professor Jaime, se você poderia falar algumas palavrinhas para o nosso grupo, para o CECI, que é o público que provavelmente vai assistir as gravações, sobre a sua atual pesquisa. Isso, então. Eu ingressei no doutorado nesse ano que passou, 2023-2, né? Faço a minha pesquisa, ela é muito específica no sentido de pensar as pedagogias sul-americanas, né? Eu trabalho o meu projeto ainda está em plena construção, porque como eu tenho ainda, né, até novembro do próximo ano para qualificar, então eu estou também ainda reformulando algumas ideias, repensando objetivos específicos, né? Repensando algumas questões que trazem mais pontualmente esses saberes, esses fazeres teórico-epistemológicos e mesmo práxicos, né? Porque a ideia é justamente trabalhar com temáticas que possam, de alguma maneira, construir uma tese, mas que também sejam possíveis de serem levados para o Campo Santo Augusto, de serem pensados junto à nossa praxis, né? A minha praxis, a praxis de todos nós, junto às licenciaturas do Campo Santo Augusto, que são os cursos com os quais, de uma forma mais ampla, eu atuo, né? Então, eu vou trabalhar com as pedagogias sul-americanas. Eu vou trabalhar em especial com Paulo Freire, claro, né? Vou trabalhar com Rodolfo Kusch, pensando a educação popular, pensando a educação indígena, pensando a educação de uma maneira mais acessível para todas e todos, né? Vou trabalhar também com Aníbal Quijano, vou trabalhar talvez com Henrique Dussel, né? Não temos ainda assim um amadurecimento completo e dos caminhos exatos pelos quais eu vou percorrer até chegar às considerações finais da tese, né? Ainda é um caminho em construção. Mas o que eu quero dizer é que, com certeza, eu tenho no espaço da minha tese, sim, uma organização para trazer as ideias de uma educação humana, humanitária, humano-progressista, e que possa dialogar com as nossas ideias do CECI, né? Que possam dialogar que possam dialogar com aquilo que nós estamos hoje, não só hoje, mas desde 2012, né? Trabalhando, que são as ideias de uma educação voltada para os sujeitos, para a formação humana dos trabalhadores, dos jovens adultos, dos nossos estudantes de licenciatura, enfim, né? Uma educação que possa, de fato, fortalecer as nossas bases e as pessoas com as quais nós trabalhamos, né? Acho que é nesse sentido. Então, certamente eu vou, em algum momento da minha tese, trabalhar com a ação de ler, e quando eu falo da ação de ler, eu falo da leitura, do entendimento e da reflexão, né, numa perspectiva de acróstico,
de também abarcar todas as diferentes formas de expressão. Então, os estudantes, eles serão todos acolhidos a partir das suas vivências, a partir das suas experiências, e o currículo integrado, nesse sentido, ele dá um suporte muito significativo, porque nós precisamos pensar, hoje mais do que nunca, né? A politecnia, o mundo do trabalho, uma escola omnilateral, uma escola unitária e uma educação omnilateral que congregue todos esses sujeitos e todos os desejos desses sujeitos e os nossos também, enquanto profissionais da educação, né? Perfeito, não tenho Eu dúvida falo muito mais nenhuma. com as mãos do que com, né? Mas faz parte dos nossos costumes, né? Mas muito bem, professora Márcia, dado o adiantado da hora, está bem boa a conversa, mas a gente se propôs a mais ou menos fazer algumas gravações curtas. E está bem delineado, você apresentou muito bem, trouxe várias questões aí que dá para o pessoal ir atrás depois, fazer leituras e entender. Ficamos na curiosidade para ver o andamento da pesquisa, os teus estudos. Talvez a gente possa marcar uma outra gravação mais daqui a um tempo, que conforme for amadurecendo a pesquisa. Mas tenho certeza, pelo que lhe conheço, pelos estudos que tem participado conosco do CECI, que sua pesquisa vai trazer grandes contribuições para o Instituto Federal Farroupilha e para os nossos estudos do currículo integrado. Eu lhe desejo bons estudos. E se você quiser, coloca a palavra à disposição para algumas questões, algumas palavrinhas finais aqui para dar uma despedida para o grupo que está assistindo. Então, está bem, eu fico feliz pelo convite, agradeço novamente, né, e parabenizo o professor Adão e a todos os integrantes do CECI por esse trabalho significativo que estamos todos construindo aí, né, desde 2012, desde o ingresso nosso no IFAR, né, acho que nunca deixamos de nos envolver com o ensino, pesquisa e extensão de alguma forma, e sim, certamente eu volto para contar, né, o que vai ser, então, agora já o nosso ENTES atual, né, que ocorre esse ano de novo, aí a nossa 5ª edição, né? Isso, Adão, 5ª edição, né? Sim. 5ª edição do ENTES, já Era para estamos... ser em maio e jogamos para setembro E por vai ser causa da setembro, calamidade, por causa isso, das chuvas. eu vou estar presente, vou Opa. participar, né? É muito legal isso, é muito importante para nós, para nossa formação, para nossa caminhada acadêmica e também para fortalecer aí o nosso trabalho pedagógico, né? Junto às turmas de licenciatura com as quais nós atuamos. Também quero dizer que estarei depois da tese, né? Depois da construção da tese, disponível de novo para conversarmos e contar um pouquinho como foi esse trajeto, essa trajetória e o trabalho, como ele foi se construindo e como ele se construiu, né? Muito obrigada pela participação. Certo, nós que agradecemos pelo tempo, né? Um forte abraço e até a próxima a todos. Até mais. Até mais. Tchau.